lindões, Kreuter aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre The First Shadow, que é a peça teatral de Stranger Things, do universo de Stranger Things, que eu tive a oportunidade de assistir quando eu estive em Londres em outubro de 2024, e hoje, nessa terça-feira, dia 15, a Netflix disponibilizou um documentário sobre essa peça pra gente ver o processo de produção. Não tem muitas revelações sobre a história, mas eu vou revelar aqui pra vocês, porque tem contextos importantíssimos pra quinta e última temporada de Stranger Things. Vocês sabem que eu falo muito sobre a série aqui no canal, estou super ansiosa pra temporada esse ano, então lógico, pra não perder nenhum conteúdo de Stranger Things e outras séries e filmes, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, pra iniciar esse papo, né, eu queria falar algumas coisas sobre o que eles apresentam ali no documentário e também falar como que foi a minha experiência assistindo essa peça. Obviamente eu não sou crítica de peça, então tinham várias informações que eu nem imaginava, assim, do processo de criação. Eu não sei se vocês sabem, né, mas a peça, ela esteve em cartaz em Londres, já encerrou, mas ela vai pra Broadway nesse ano, muito provavelmente próximo aí à estreia da quinta temporada, até porque a peça se trata de uma prequela, ou seja, é uma história antecedente aos eventos do que a gente vê aqui em Stranger Things. É uma peça que a gente revê aquela cena, né, na casa dos Crew, que a gente viu na última temporada, que teve todo um episódio focado. A gente tem alguns entendimentos maiores dos contextos, né, dessa cena, do que aconteceu ali no passado, mas a gente também tem contexto da origem, né, da dimensão, do Mind Flayer, do Henry e dos outros experimentos. É lógico, um dos aspectos que a gente viu aí no documentário, a gente acompanha principalmente a jornada da Kate, que é roteirista tanto da série quanto da peça, e no documentário eles mostram o quanto esse roteiro foi mudando ao longo da produção. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que em determinado momento do documentário eles dão alguns contextos de spoiler que eles censuram, lógico, para deixar a gente instigado, mas os irmãos Duffer em determinado momento fala que ela deveria tirar um contexto que estava ali no roteiro dela, porque eles queriam que essa revelação tivesse somente na quinta temporada. Então, aqui nesse vídeo, não esperem grandes revelações sobre a quinta temporada, mas sim um traço extremamente importante, como eles mesmos falam, né? Dicas que não são tão sutis assim. É uma peça que tem um contexto bem aprofundado, e eu acho que a gente também enxerga o Vecna de uma forma diferente, porque aqui a gente vê ele pós-trauma, ele já como Vecna, e eu acho que a peça, ela acaba trazendo elementos que nem eles falam, né, de empatia para esse personagem, porque a gente vê ele quase que num ponto de vista muito similar ao que a gente vê da história da Eleven, em que ela teve ali um processo de confiança com o Brenner, ele abusou dessa confiança e ela era um experimento, mas para ela era como se fosse uma conexão familiar, né? E ele utilizou disso para abusar, né, dos seus poderes, afinal, que nem eu falei, ela era um experimento. E assim, gente, eu digo pra vocês que se vocês tiverem a oportunidade de assistir a peça em algum momento que ela esteja na Broadway, etc, eu sei, não é nem no Brasil, meninas, então eu sei que é difícil, mas assistam. Pra mim foi uma das melhores experiências em teatro que eu já tive. A produção é realmente absurda, e eles falam, né, sobre esse processo de produção e o quanto que eles tinham que ser cuidadosos, principalmente por se tratar de uma franquia tão querida pelos fãs, e também convidar as pessoas que não são tão aprofundadas nesse universo, mas elas conseguiriam assistir a peça, entender essa história. E assim, gente, tem uma cena que aparece bastante aí no documentário, que é uma cena do navio. Ela é extremamente importante, inclusive, pra origem, mas essa cena, eu fiquei arrepiada. Ela é tipo a cena de abertura da peça. É surreal você sentir a presença do navio, mas não só. Eles também fazem uma composição de 2 andares ali, que realmente você sente como se estivesse num laboratório, como se estivesse numa base militar e etc. Então, eu acho que eles tiveram muitos cuidados, de fato, eu como audiência, como plateia ali assistindo, em que essa experiência fosse completamente imersiva. E ela é. A cena da Virginia ali também se contorcendo, que nem eles falam, é surreal de assistir ali no ao vivo. Então, gente, eu tô aqui, ó, não sei se dá pra ver, arrepiada falando de novo, porque eu lembro que quando eu assisti esses 5 primeiros minutos iniciais, que é a cena do navio, eu falei pra minha amiga do lado assim, meu Deus, essa é a melhor peça que eu vi na minha vida. Eu tava emocionada, gente, e começava a vinheta lá de Stranger Things, eu queria chorar, tava marejada assim, sabe, porque realmente
a produção é um cuidado absurdo, e quem é fã do universo de Stranger Things, eu acho que vai ficar tão emocionado quanto eu fiquei assistindo lá a peça. E é surreal pensar que tudo isso foi feito em 28 semanas. Gente, 28 semanas é muito pouco. Eu não fazia ideia que era tão acelerado, né, esse processo, ainda mais tendo em vista um resultado tão bom. Lógico, tem um processo antecedente a isso, mas o cru, as coisas acontecendo, eu não sei vocês, mas eu fiquei ansiosa assistindo algumas coisas como se eu fizesse parte da produção também. E outro aspecto que me surpreendeu bastante, porque realmente, assim, gente, eu fui assistir a peça sabendo que era uma história antecedente, né, aos eventos de Stranger Things. Então eu não me atentei muito à produção. Então pra mim foi muito bom ver que, tipo, tinha muita gente que era envolvida de Harry Potter, Cursed Child, porque falam que a produção dessa peça é absurda. Eu vi, né, o local ali da peça, mas eu não tive a oportunidade de assistir, quem sabe um dia. A gente até vê os caras de efeitos especiais falando que imaginavam que não trabalhariam com outro projeto que desafiaria eles, né, em questões de efeitos, e Stranger Things foi algo que realmente desafiou eles. E assim, gente, realmente, como eles utilizam aquele palco, tanto as cenas da escola ali em Hawkins, eles fazem tipo cenários giratórios, então eles trazem um dinamismo muito interessante pra peça, pra essa história que tá sendo contada, e consegue transitar em diversos cenários, seja no laboratório, em momentos que o Brenner tem contato já com o Henry, até o momento final ali com a Patty, no sótão ali da sua casa. É assim, absurdo. Por isso que eu falei, se tiverem oportunidade, não hesitem em assistir, vale super a pena. Bem inacessível, eu sei, gente, eu sei. Mas sobre o que é a história da peça e o que ela revela para a quinta temporada de Stranger Things. Inicialmente na história, nesses 5 minutos iniciais da peça que eu citei, que eu falei que é magnífico, a gente vê o desaparecimento do navio que é o USS Eldridge. E ele vai para uma outra dimensão, que é a dimensão X. E aí, nesse local, a tripulação, ela é basicamente inteiramente morta ali por Demogorgons, mas uma dessas pessoas acaba retornando, que é o pai do Brenner, e o sangue dele é afetado devido a uma substância ali dessa dimensão X, mas acaba que o pai do Brenner não resiste, e devido a isso o Brenner decidiu que ia dedicar a vida dele para estudar o que aconteceu ali com o pai. Em determinado momento da peça, o Henry, ele revela ali que ele sumiu durante 12 horas no deserto de Nevada, e que ele teve essa conexão com essa dimensão X, e o sangue dele foi afetado, só que ele não morreu, e ele passa a ter uma conexão com o Devorador de Mentes, o que pode explicar um pouco a conexão que o Will tem, só que lembrando, né, que o Will é uma pessoa que não tem poderes como o Henry. Ele começou a desenvolver esses poderes, e ali o Brenner, ele vê uma oportunidade de explorar isso. Mas por que que esse contexto é explicado? A gente acompanha majoritariamente ali Hawkins em 1959, e a história, ela é bastante centralizada na Joyce, no Hopper e no Bob. O Bob já era apaixonado ali pela Joyce, mas ela acaba se envolvendo um pouquinho mais com o Hopper, porque eles decidem investigar juntos a morte de alguns animais das pessoas que estavam aparecendo ali, né, mortos e tal. E como o Bob fazia o rádio ali da escola de Hawkins, eles começam a ouvir algumas interferências, bem similar ao que a gente vê em Stranger Things. E ela desconfia do Henry, porque na escola ela tá fazendo uma peça porque ela quer juntar a grana pra sair da cidade. O sonho da Joyce sempre foi sair de Hawkins, inclusive, gente, a atriz que faz a Joyce, ela é magnífica. Ela fez um excelente papel ali da Joyce jovem, e eu acho que talvez ela seja ali a mais similar em personalidade. O Bob também, né, ele tem a inocência dele, mas realmente, né, no documentário a gente até vê o ator que faz o Hopper falando que ele queria trazer um Hopper diferente, porque afinal de contas ele ainda não tinha perdido a filha, né, então ele não teve tantos traumas, ele só tem realmente uma relação muito ruim com seu pai, ele quer se provar pro seu pai, que é chefe da polícia, né, então você vê, né, ele dedicou a vida pro seu pai ver ele de uma forma melhor, porque ele achava que ele era meio vagabundo, né, e tudo mais, e tá aí do porquê, né, ele também se torna o xerife. E aí o Henry, ele é novo ali na escola, porque ele saiu da cidade de origem dele porque ele tinha machucado uma colega de classe. Então, devido a isso, a Virginia até acha que ele nem deveria voltar na escola, e quando ele começa a falar que ele ficou amigo da Patty, ela não quer que eles sejam amigos de maneira alguma. Patty, ela é irmã do Bob, eu só não lembro se ela era adotiva ou meia-irmã. E ela vem com esse olhar empático
pro Henry, porque ele é o esquisitão da escola, né? E devido às atitudes esquisitas, é por isso que a Joyce desconfia que possivelmente ele poderia estar matando os animais. De fato era, né? A gente tinha visto lá no flashback de Stranger Things ele mexendo com os animais, testando, né, os seus poderes. Além de também trabalharem, né, toda essa relação com as aranhas e tudo mais. E em meio disso, devido à morte dos animais e as coisas esquisitas que estavam acontecendo ali em Hawkins, o Brenner vai atrás do Henry. Só que qual que é a questão, né? O Henry, ele não quer ser tratado pelo Brenner, porque devido às condições dele, os pais já tinham levado ele em muitos outros hospitais. Médico normal, não cientista, né? E nenhum conseguiu resolver qual era o problema dele. E ele trazia, né, esse aspecto de se sentir meio como um experimento e não dar em nada. E justamente por testar a fundo os seus poderes, ele acaba fugindo ali do laboratório e devido a isso, ele tá em descontrole dos seus poderes, ele tá bravo com os pais dele por fazerem ele passar por tudo isso e dá no que dá, né, na morte ali dos Creel. E a Patty, preocupada com o Henry, vai de encontro a ele. E é quando tem um momento de ponto de virada em que ele machuca ela, algo muito, muito, muito similar ao que acontece com a Max. A Patty, no final das contas, na peça, ela fica bem. O que pra mim é um forte indício do que vai acontecer com a Max. Ela vai conseguir sair, né, desse coma e etc. E aí, devido a tudo que acontece com a Patty, né, ele retorna ali ao laboratório com o Brenner, se tornando esse experimento o primeiro, o número 1. E a partir do sangue dele, ele passa a testar em mulheres grávidas, né, para que as crianças delas nasçam com esse sangue diferente, até chegar ali na Eleven, que inclusive tem o livro que conta a história de origem dela. Eu já fiz vídeo aqui no canal, e também como que a mãe dela se envolveu com o experimento. Então, assim, gente, pra mim esses são os contextos mais importantes. Primeiro, que conta a história da origem dos poderes, né? E eu acho que é até através disso que a gente vê a Kate ali no documentário falando, gente, isso é ficção científica, não fantasia, porque eles acabam trazendo esse contexto, né, científico para explicar a origem, e também esse contexto da Patty ter saído ali da situação, que é muito similar à situação que a gente vê da Max. Então talvez essa teria sido a dica boa que os irmãos Duffer estavam falando sobre a 5ª temporada, e que a Max vai ficar bem. Eu acredito que sim. Já teorizava isso desde o final da 4ª temporada. E assim, gente, é muito interessante ver os outros personagens, né? O Bob, ele tá excepcional, maravilhoso. Eu acho que ele traz sim a essência do personagem. A única questão que eu fiquei assim, depois questionando, né, é que depois quando tem os acontecimentos com Will, né, lá em 1980, eu sinto que esse contexto, ele era extremamente importante para eles já se ligarem logo de cara o que poderia estar acontecendo ali em Hawkins, de certa forma. Mas, muito provavelmente, eles vão explorar bastante essa história a fundo na 5ª temporada, contar melhor a história de origem, né, do Vecna, já que foi tirado da peça, claramente, mas eu acho que ela traz contextos extremamente importantes e que vai fazer total diferença pro nosso entendimento aí quando vier a 5ª. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do documentário? Vocês ficaram curiosos para assistir a peça? E o que vocês estão esperando pra 5ª e última temporada de Stranger Things? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!